de doutrina espírita, mais uma vez estamos voltando à presença de vocês através do vídeo para mais uma mensagem em torno de espiritismo. Hoje nós escolhemos um tema muito polêmico entre todas as filosofias, religiões, ciências que é passado pelo mundo, que chama-se intervenção do mundo espiritual com o mundo material, ou seja, as comunicações dos espíritos. Este tema, como ele é muito vasto, nós não podemos, em um só encontro, dissecar o assunto. Então eu espero que vocês tenham paciência, que vai ser dividido em duas partes. A primeira hoje, nós vamos só usar o Velho Testamento e o Novo Testamento. Até, digamos, o Novo Testamento, até um período do ano de 1600. Que o próximo vídeo será em torno da codificação espírita, que é o ápice de todo o assunto que eu vou hoje conversar com os companheiros. Vamos iniciar o nosso encontro falando sobre o Velho Testamento. Porque há 4.000 anos atrás, quando Moisés ainda vivia no Egito, e no transcurso da sua vivência no Egito, ele um dia viu 2 soldados egípcios batendo num judeu, e ele não gostou. E naquela mesma hora, ele, tomado de um certo impulso de violência, matou os 2 soldados egípcios e foi expulso pelo faraó da convivência dos egípcios e foi viver no campo. No campo ele tornou-se pastor, ele começou a cuidar de ovelhas e ele todo dia tinha que conduzir de manhã as ovelhas para o pasto e à noite regressar. Numa dessas tardes em que ele vinha trazendo o rebanho, ele passou em frente a uma grande árvore, muito frondosa, quase 5 horas da tarde, e de repente a árvore ficou luminosa. E de dentro da árvore saiu uma voz: Moisés, volta ao Egito, pede ao faraó a libertação do teu povo. Ora, queridos irmãos, houve aí uma comunicação espiritual, embora de espíritos elevados. 2 fenômenos ocorreram ao mesmo tempo. Quando houve a iluminação da árvore, por um tipo de energia, e a voz, que qualquer seção de efeitos físicos do mundo moderno chama de voz direta, um fenômeno de comunicação entre um mundo e outro. Lembramos também aos companheiros que não vou descrever outros assuntos que ocorreram na convivência do Velho Testamento, mas vamos agora entrar no Novo Testamento, trazendo 2 assuntos importantes sobre a comunicação dos espíritos. Certo dia, os apóstolos vinham caminhando por uma estrada e um homem saiu correndo de sua casa, um tanto assim, alucinado, pedindo aos apóstolos que fossem curar o seu filho, que era lunático. Muitas das vezes ele caía no chão, rolava, dizia palavras desconexas, e sabendo que eles eram discípulos do grande mestre, ele estava os chamando para curar. E eles foram, olharam para o outro, observaram, disse que o que ele faz nós podemos fazer também. Foram os 12. E lá eles começaram a exigir que aquela personalidade que estava incorporada naquele jovem saísse dela, a deixasse em paz. E aí é que o espírito dava gargalhada, zombava e mexia, e para lá. Eles passaram quase 3 horas digamos, procurando algo de energias para expulsar aquelas entidades. E saí de cabeça baixa, muito triste, se dirigindo para onde se encontrava com Jesus, que era uma distância não muito longe. E o homem ficou agoniado. Falou: se eles não conseguem curar o meu filho, quem pode curar? E o vizinho, que morava perto da sua casa, vendo aquele espetáculo, correu e disse: rapaz, não perca essa esperança não. O grande mestre dele
fica ali a algumas quadras daqui, ele está lá hoje pregando. Vai chamá-lo, já que os seus discípulos não conseguiram, quem sabe? Aí chegou, os apóstolos chegaram e o homem chegou. E disse, mestre, vinde à minha casa curar meu filho, que é lunático. Isso explicou as suas movimentações quando estava tomado daquele estado emocional. E disse, Senhor, eu chamei os teus discípulos para curar o meu filho. Porém, eles durante 3 horas não conseguiram, de maneira nenhuma, curar o rapaz. E eu soube que você estava aqui e vim te pedir, por tudo no mundo, que cure meu filho, porque eu preciso dele. E Jesus, olhando para os apóstolos, disse, ó raça incrédula, até quando estarei entre vós? Aos 12, que eles não conseguiram passar nada, não curaram o menino, mostrai-lhe o jovem. E saiu, caminhando com o homem, até a sua casa. Quando chegou na sua casa, o rapaz já estava rolando na frente da casa, no chão, dizendo gritos e palavras desconexas e tudo isso. E quando o rapaz, de repente, ao ver Jesus se aproximando, sentou-se, olhou para ele e disseram, que temos nós, Senhor, contra ti, Jesus de Nazaré? Aí Jesus pergunta, quem sois vós? Nós somos uma legião. E naquele momento ele chega para aquele jovem e diz, legião, deixa em paz esse jovem. E aquela legião de entidades que estava naturalmente dominando aquele jovem, está escrito no Evangelho, não vou dizer porque está escrito no Evangelho, eu não posso fugir à regra, Senhor, permita que nós entremos naquela manada de porcos que vai passando por lá. E segundo os textos bíblicos, Jesus permitiu os porcos, os espíritos saíram, induziram os porcos, que foram em número de 300, fazendo com que eles se sacrificassem. Bom, eu só quero chamar a atenção dos nossos companheiros, vejam bem, Jesus perguntou, quem sois vós? Uma legião. E Jesus não vai, diabo e a legião, Beelzebul, ele não usou essas expressões. Ele usou a expressão mais correta que poderia em qualquer grupo de estudo usar. Legião é o que eu ordeno. Deixa em paz este rapaz. E ele ficou curado no mesmo instante. Tem outra passagem de Jesus que eu vou citar só para reforçar. De repente, Jesus vinha caminhando, passou pela cidade, passou em frente ao templo de Jerusalém. Quando ia passando em frente ao templo, o Pedro disse, Senhor, olha aquele rapaz ali, é um homem que ele é mudo, ele é surdo e possivelmente está pagando os pecados do pai dele. E Jesus disse, não, Pedro, ele não está pagando os pecados do seu pai. Ele está ali cumprindo determinações do nosso Pai Celestial. Aí se dirigiu para o jovem e ordenou e disse, espírito surdo e mudo, está escrito desse jeito, companheiros. Eu estou citando como está o texto. Espírito surdo e mudo, deixa em paz esse rapaz. O rapaz estrebuchou, olhou um pouquinho, fechou os olhos, sentou-se e ficou na mesma hora ouvindo e ao mesmo tempo falando. Não, eu estou só chamando a atenção dos companheiros, porque Jesus, nessa ocasião, não disse que era o diabo que estava com o rapaz, que era Satanás ou Lúcifer, não disse. Apenas disse, espírito surdo e mudo, deixa em paz esse rapaz. Quer dizer, Jesus sempre usava uma filosofia avançada, usava a energia que ele já trazia quando veio ao mundo para ajudar a humanidade a crescer. Aí, vou dar um salto dessa parte que eu estou conversando com vocês entre o Velho Testamento e o Novo Testamento e também falar até o século XII, porque aconteceram fenômenos extraordinários. Aliás, vou avançar um pouco mais, até o século XVI. Avançar um pouco. Nessa época, era o tratado desses médicos feiticeiros, por todas aquelas
ramificações religiosas que existiam na época. E é tanto que em 1102 foi criada o Tribunal da Inquisição. Esse tribunal é que julgava essas pessoas dotadas que, segundo eles, com o espírito de Satanás. Eram levadas à fogueira, eram queimadas, às vezes crucificadas, etc. Ou devoradas pelas feras. Existiam os métodos naquela época. E, para que vocês tenham uma noção do que eu estou narrando para vocês, nessa mesma época, nós vamos encontrar, já no ano de 1200, já perto de Assis, por aquela região toda, Jesus foi lembrado por quem? Francisco de Assis, o grande apóstolo da igreja e da pobreza no mundo inteiro, ia numa cruzada para libertar a Palestina. Naquele tempo tinha as cruzadas, era a sexta cruzada que ele ia no meio, e o pai o obrigou a fazer aquela cruzada para poder se tornar um herói, era o filho único, dentro da sua família. E ele então pararam para poder descansar ao meio-dia, e Francisco resolveu tomar um banho num rio que estava passando próximo. Quando ele mergulhou pela terceira vez, ouviu uma voz: Francisco, volta e vai restaurar a minha igreja. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, continuou tomando seu banho, novamente a voz, pela terceira vez a voz. Ele imediatamente não voltou mais para o meio dos soldados. Ali mesmo ele desviou o caminho dele e regressou à sua terra natal, para poder exatamente atender aquela voz que pedia que ele reconstruísse a igreja de Jesus. E ele então, quando chegou na sua cidade, tinha uma igreja que, com o tempo, tinha caído lá, toda já em frangalho, e ele disse: aquele que mandou que eu reconstruísse essa igreja. E Francisco reconstruiu a igreja. Quando terminou com a grande festa desse dia, o povo da cidade veio participar, novamente a voz apareceu: Francisco, não era esta igreja que eu estava te convidando a reconstruir, não. É no coração e na mente dos homens. Aí na mesma hora Francisco baixou a cabeça, saiu e foi para uma serra, um monte próximo, onde tinha muitas cavernas, e ali ele fundou uma grande obra social, aliás, a maior obra social da igreja até os nossos dias, que foi a Ordem dos Franciscanos. E, quer dizer, eu estou trazendo essa informação, porque durante todo esse período desse intercâmbio entre ele e aquela voz, ninguém ouviu falar em diabo, Satanás, nada dessas figuras. Pelo contrário, uma voz que foi considerada por Francisco, enviada por Jesus para convidá-lo a renunciar àquele mundo que ele levava e começar então a introduzir dentro do cristianismo a obra da caridade. Ele assim o fez. Ali ele recebia leprosa, ele recebia morfético, doenças crônicas, etc. Ele curava ele levava todo mundo e ali atendia. Logo a seguir, mesmo já na divulgação da Boa Nova, da doutrina cristã, mesmo pela igreja e por outras ramificações, que naquela época já existiam, os nossos irmãos protestantes já tinham as suas crenças, que foi fundado por Lutero, e apareceu uma grande médica, aliás, Antônio de Pádua, que era contemporâneo de Francisco de Assis. Ele tornou-se, aos 9 anos, depois de um fenômeno que eu não vou narrar para os companheiros agora, mas tornou-se um divulgador e um grande catequista da Igreja Católica, que foi enviado, depois de voltar de uma grande viagem que ele fez à Ásia, à África, ele então foi ser padre e vigário numa igreja da Espanha, da Itália, aliás, desculpa. E lá, um dia ele pregando no púlpito, quando ia iniciar sua pregação, viu à distância o pai sendo
de Lisboa, condenado por um crime que não havia cometido. Na mesma hora, ele baixou a cabeça no púlpito e transportou-se e materializou-se lá no tribunal. Defendeu o pai, disse quem era o criminoso e onde ele estava, voltou para o púlpito e retornou e continuou a sua pregação e a celebração de sua missa. Eu quero chamar a atenção dos companheiros que, mais uma vez, o nosso querido Antônio de Pádua, o grande santo, aquele que eu considero, depois de Jesus, o maior médium que já passou pela face da terra foi o Antônio de Pádua, aquele que quase todas as mediunidades. E essa mediunidade que ele viu à distância acontece constantemente através de médios extraordinários, que é a clarividência, eles veem à distância. E também ele materializou-se, ele ficou em pé, o corpo dele materializou-se lá no tribunal em Lisboa. Está tudo registrado dentro dos livros religiosos, inclusive a FEB lançou um livro, Antônio de Pádua, o grande médium. Ora, então, meus queridos irmãos, eu estou mostrando só para vocês que as comunicações dos espíritos sempre aconteceram, em várias épocas da humanidade, elas sempre aconteceram. E daí nós trouxemos como preâmbulo para a nossa próxima continuação essas informações, que eu espero que vocês, no próximo trabalho que nós vamos apresentar, acompanhem para ver como nós vamos desenvolver agora dentro da codificação espírita. Muito obrigado, muita saúde e até a próxima vídeo.